Muito boa noite, que alegria, estamos novamente juntos para mais uma edição do Max Sport. Nossos encontros de todas as terças-feiras, às 8 da noite, com repeteco, meia-noite, analisando, abordando, discutindo, conversando a respeito dos principais assuntos envolvendo o futebol do Brasil e o futebol do mundo. 2 anos no ar, hein? Obrigado pelo carinho, pela força, pela audiência. Estamos juntos, sempre com o apoio de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, o seu carro em boas mãos. 50 anos e 3 endereços para você. 2 na Zona Sul, 2 em Botafogo. Lá na Rua Pedro Guimarães 45A, na Visconde Caravela 55. E também, você já sabe, lá no Recreio dos Bandeirantes, ali em Vargem Pequena, na Estrada dos Bandeirantes 12.432. Vamos em frente no vídeo, meu querido. O Birajara sempre feliz. Quando o Flamengo ganha no domingo, ele faz o programa numa felicidade absurda. Fica mais tranquilo, mais equilibrado, não reclama de nada. Então vamos em frente. Com a gente, olha só. Vou começar, Jorge, me perdoe pelas damas. Primeiro, minha querida Luciana Campos com a gente. Um grande achado, a contratação de peso do programa, a nossa Luluzinha. É isso aí. Como ele está feliz, veio de rosa, o rosa bebê, Flamengo vencendo, Dona Beth bem. Ele está chegando, os maiores narradores esportivos do rádio brasileiro, Carlos Borges. Já que o assunto é Flamengo, ele sempre alegre, na pauta ele fala, Mazelão, vamos falar do Mengão. 3 possibilidades, já que todo mundo aqui é o melhor, o maior, e realmente ele é, sem nenhum favor, ou ele escreve o seu nome na história dos repórteres esportivos do rádio brasileiro. Meu querido amigo Sérgio Américo, filho de um dos grandes da narração, Sérgio Moraes. O ponto de equilíbrio do programa. Comecei animadíssimo o programa hoje. Animadíssimo. Ponto de equilíbrio. Ele falou, tá falado, ele bota ordem na casa. Com o seu programa diário na FM 94, comentarista da 94, da 94 FM, e com a gente aqui, desde o início, nosso grande Jorge Ramos. E fechando o programa, não perdendo aquele peso direto da Bélgica, de madrugada, hein? Mazela, esse horário me mata para fazer ao vivo. Não tem problema, se vira. Nosso correspondente internacional sabe tudo de futebol europeu, grande tricolor, que é o mais importante de tudo, nosso brilhante Paulo César Oliveira. Como vocês viram, eu estou assim, realmente serelepe hoje. E começando o programa, falar de basquetebol. Um grande jogador, um grande técnico, com a gente aqui falando de basquetebol, dando conselhos, nosso Marcos Bigu Mendes. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Sport, muito boa noite. O meu dica do basquete hoje é para você, pai, mãe, jovens meninos e jovens meninas. Eu tive um pai e uma mãe que me incentivaram bastante desde que eu tinha 5, 6 anos de idade a praticar esporte. E eu sei o quanto isso foi importante na minha carreira para abrirem portas para o meu futuro como estudante, jogador de basquete, técnico de basquete, professor de educação física. Então prestem bem atenção no que eu tenho para falar para vocês, tá bom? Um grande abraço, nos veremos na semana que vem aqui no Max Sport. Tchau, tchau. Eu, como ex-atleta, técnico de basquete, professor de educação física, sempre considerei o esporte, se não o melhor instrumento para o desenvolvimento global de um jovem, de um adolescente, como um dos melhores. No basquete, no caso, temos as condições totais de desenvolver no jovem atleta toda a parte cognitiva, toda a parte mental, toda a parte de foco, de concentração, física, coordenação, muscular, assim como também e principalmente liderança, aspectos de liderança. É através do esporte que temos isso muito claro no desenvolvimento global de um jovem adolescente. Então, dou o maior incentivo para todos esses jovens que queiram participar, porque estaremos tirando os jovens das ruas, das drogas, dos problemas da sociedade e colocando eles num ambiente sadio, de confraternização, de socialização. É um excelente lugar e uma excelente prática de fazer amizades e de fazer amigos.
Então, tragam seus filhos e jovens atletas, venham participar do basquete ou de outro qualquer esporte, porque com isso você estará desenvolvendo num ser total, num ser global, como um ser humano, tá bom? Um grande abraço, obrigado. Valeu, Biguzinho, bacana, hein? Gostei. Valeu pelo papo, valeu pela conversa, nosso grande Marcos Bigu. Saindo de Marcos Bigu, vamos para Paulo Bizarro, o melhor quadro de games da televisão brasileira, sem medo de errar. Televisão aberta, televisão fechada, é impressionante. Muito boa noite, fãs dos esportes e games aqui do nosso Max Esporte. A nossa dica de games hoje é para aqueles amantes do futebol americano. Vem aí dia 20 de agosto para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e S para o Stadia Made in NFL 22. Vamos ao touchdown! One final try now for Brady. Looking downfield for Godwin. They'll go for it. It's Mahomes. Pressure coming from Chubb. He just gets this away deep. 7 seconds. 6 seconds. He caught it! Are you kidding me? Nos esportes, nosso CBLOL vem aí a grande semifinal entre Pain Game e Rensga no sábado. Já vamos acompanhar juntos pelas redes sociais às 13 horas. E no dia 22, outro jogaço, Vorax versus Red Kennedys, para definir os dois finalistas no dia 4 de setembro, que vai decidir a vaga para o Mundial, hein? Vão que vão! E atendendo a pedidos da Legião Diamante do Nintendo, vem aí exclusivo para o Nintendo Switch, dia 27 de agosto, No More Heroes, jogo de ação punk rock com lutas insanas. Prepare-se! Fight! Looks like things are gonna get weird today. Here we go. Unleash the insanity, Travis. Let it flow. The pure, primitive insanity. E como estamos falando de jogo de luta, Fortnite não vai ficar para trás e traz para os amantes do Street Fighter Guile e Kami com todos os seus apetrechos nessas duas novas skins. Vamos ver como é que tá essa história. Ficando por aqui, o tempo tá acabando, mas semana que vem eu volto com muito mais de esportes e games e história dos games como vocês nunca viram. Prometo! Até a semana que vem. Tchau! Valeu, Paulinho. Cada vez melhor, hein? Cenário, camisa. É impressionante, impressionante. Valeu, Paulo. Deixando o Paulinho de Paulo para Paulo. Ele participa com a gente, mas ele vai chegar com as informações do futebol europeu, os campeonatos começando. E ele vai começar a bater papo com a gente. O que ele traz neste início de semana, nessa terça-feira à noite, já quarta-feira para ele, daí da Bélgica. É com você. Boa noite, bom dia, Paulo César Oliveira. Bom, muito bom dia aqui de Bruxelas, Mazela e amigos. E, obviamente, inicialmente destacar o equilíbrio do futebol português, com os 3 grandes tendo ganhado os 2 primeiros jogos e fazendo 6 pontos. Benfica, Sporting e Porto comandam a competição. E na Bundesliga, uma surpresa. O Bayern de Munique foi empatar no terreno do Borussia Mönchengladbach, 1-1, perdendo os 2 primeiros pontos do campeonato e não começando na frente, conforme normalmente acontece. O Paris Saint-Germain, com o Neymar jogando, conseguiu uma vitória importante, vitória expressiva de 4-2, e também está em andamento, em boa participação no campeonato francês. Obviamente que daqui a pouquinho vamos falar também dos grandes reforços do PSG, que já não puderam contar com todos na segunda rodada, mas que tem realmente uma equipe que é considerada a equipe galáctica do futebol europeu para essa temporada. Bota a galera na tela aí. Eu gostaria de botar todo mundo as principais informações envolvendo os futebol. Futebol espanhol, alguma novidade, ô Paulinho? O Barcelona, já que está falando de Messi, tá, a gente vai falar mais um pouco, estreou com vitória, não foi isso? Exatamente, uma vitória importante.
obviamente com o resultado que é importante para a equipe, para o equilíbrio, mas há uma crise muito grande no Barcelona. Ainda assim, a torcida faz uma pressão muito grande, especialmente dos jogadores que ficaram no clube e que foram, segundo os torcedores, as razões pelas quais o Messi deixou a equipe. Esses jogadores têm sentido realmente uma grande pressão, porque, afinal de contas, foram certos salários que impediram com que o Messi ficasse. Isso aí tem trazido, apesar da vitória contra a Real Sociedad no primeiro jogo, tem trazido uma pressão muito grande para o clube. Obviamente que é o primeiro jogo, não se pode falar muito, mas certamente um resultado negativo nos próximos jogos pode fazer mudar muita coisa no Barcelona, porque a pressão para os jogadores que ficaram é muito grande. Mas antes de botarmos a galera na linha, o Borges já se manifestou. Fala, Borges, boa noite. Que eu queria falar para o Paulo César como é que está repercutindo a questão do Mbappé, porque dizem alguns, vindo as notícias, logicamente o Paulo César está muito mais próximo, que o Mbappé, de repente, pode sair do PSG porque não teria lugar para ele, ou não achariam lugar para ele, ou precisariam desfazer do Mbappé. O que você acha aí, meu querido Paulo César? E o destino seria o Real Madrid, inclusive. Isso. Bom, o Real Madrid é quem namora já há algum tempo o jogador, só que a situação agora modificou muito, porque o Mbappé era o jogador que queria deixar o Paris Saint-Germain, porque considerava o Paris Saint-Germain uma equipe não competitiva, ou seja, uma equipe que não era a equipe de chegada e que poderia conseguir o título mais importante, que era o da Liga dos Campeões. Agora a situação modificou-se, porque o Paris Saint-Germain é considerada a grande equipe do futebol europeu, é a equipe que mais investiu. Será que o Mbappé vai manter realmente a sua vontade em deixar o clube? Foi isso, inclusive, um dos aspectos mais importantes comentados pela mídia francesa. O Mbappé, que realmente queria deixar o Paris Saint-Germain, agora pode ter mudado de ideia e pode não aceder mais às tentativas que vão ser inseridas em relação a contratá-lo, especialmente por parte do Real Madrid. Sérgio levantou o dedo primeiro, depois o Jorge fala. Fala, Sérgio. Tá certo. Não, só para registrar que, logicamente, a vontade do torcedor ela é importante, mas não é apenas isso que contribui para a saída de um jogador, seja no Brasil, na Europa ou no mundo. Mas me chamou a atenção quando nos altos-falantes do Parc des Princes, no jogo do Paris Saint-Germain, foi aí citado o nome do Mbappé, 40 mil torcedores do Paris Saint-Germain iniciaram uma estrepitosa vaia. Vaiaram e muito o Mbappé. Então, acho que também existe por parte do torcedor do Paris Saint-Germain a vontade que ele vá embora. É um grande jogador. Mas ele arrumou uma encrenca lá em Paris e a torcida quer que ele vá. Talvez isso possa influenciar também, embora o fator econômico seja muito mais forte sempre, né? Jorge Ramos, aquele abraço, boa noite. O Jorginho se emocionou tanto com aquele abraço, o som não saiu. Boa noite. Boa noite a todos vocês, meus colegas, boa noite a todos que estão ligados em mais um Max Esporte. Eu queria fazer uma pergunta ao Paulo, porque chegou a notícia aqui que o Brentford venceu o Arsenal depois de 74 anos fora da primeira divisão. E a torcida cantou Hey Jude. Você está sabendo disso, Paulo? Foi de grande repercussão a participação da torcida. E claramente dá mais uma forma bem clara de observar a pujança do futebol inglês. E como é importante, porque é uma equipe que, você sabe, não vai de forma nenhuma pensar em algum lugar que não seja manutenção. Depois de tantos anos, 75 no total, o que eles querem é continuar na primeira divisão. Mas a festa em relação à primeira participação e a vitória foi falada em todo o continente europeu. Foi realmente grandiosa a participação do torcedor que fez realmente uma grande festa. Agora, o que tem de dúvida aqui é se a equipe vai conseguir se manter. Eu, francamente, acho muito complicado porque o investimento não foi grande. Olha só, inclusive esse tema trazido pelo Jorge Ramos, eu recebi várias imagens e um senhor chorando. Foi um negócio fantástico. Extraordinário. E se Fluminense, Vasco e Botafogo não abrirem os olhos, nós estaremos cantando daqui a 75 anos a volta da primeira divisão, hein?
Lulu, boa noite, Luluzinha! Boa noite, Mazela. Boa noite, os meus amigos aqui do Max Esporte, aos telespectadores. Uma semana cheia, eu acho que a grande notícia é o Messi, né? No PSG, tá todo mundo nessa expectativa aí. Tem essa história em torno do Mbappé, que inclusive, segundo a mídia, pelo que eu estava vendo, e o Paulo César também trouxe para a gente, era um desejo do Mbappé, e agora que o time está extremamente competitivo, vamos ver como é que vai ficar. Acho que a expectativa é em torno da estreia do Messi, também do Neymar, que ainda não retornou, né? Não voltou ainda à equipe. Vamos ver como é que vai ficar. Não, peraí, vamos esclarecer, Lu. O Paulo, o Neymar jogou ou não jogou esse jogo? Não. Não, o Neymar não participou do primeiro jogo e também não participou do segundo jogo. Ou seja, ainda não entrou no Campeonato Francês, não participou ainda. Essa temporada, eu peço desculpas, que eu tinha entendido que você tinha dito que ele teria jogado, mas eu entendi errado, então. Peço desculpas. Mas fala, Lu. Não, talvez eu tenha expressado realmente incorretamente. E aí eu acho que essa é a grande expectativa, né, em torno agora, para a gente saber como é que vai dar esse super PSG, aí essa super equipe aí. Vamos ver como é que vai ser essa volta entre Neymar e Messi juntos, né, mais uma vez. Jorge. Um detalhe só, porque a chegada do Messi, né, que foi uma fortuna, um grande dinheiro, Paulo César pode até explicar um pouquinho rapidamente, só na expectativa de venda de camisa, de marketing, de merchandising com a chegada dele, ele praticamente se paga em poucos dias. Você concorda, Paulo? Já tem sido um sucesso absoluto. Filas, inclusive está uma loja do Paris Saint-Germain, em pleno Champs-Élysées, no coração de Paris, que tinha filas já contando de 200, 300 metros de torcedores comprando a camisa do Messi. Mas o problema, quer dizer, o mais impressionante de tudo isso, é que uma camisa vale cerca de 90, 100 reais. Perdão, 90, 100 euros, né? Vocês fazem a multiplicação aí em relação aos reais. Então, é uma camisa cara, que mesmo em termos de padrão europeu, não é nada barato. E, apesar de tudo, o torcedor foi às lojas para comprar, porque já começa a render claramente a compra do Messi para o Paris Saint-Germain. Sérgio. Não, só para acrescentar tudo isso, e primeiramente, boa noite, né? Porque eu fui fazer uma intervenção do que estava falando o Paulo César Oliveira e não dei boa noite para você que nos acompanha, nosso telespectador, para os meus amigos aqui que estão no programa, para todo mundo. Bom, o que eu queria dizer, Mazela, a meu juízo, o campeonato francês é um campeonato nivelado por baixo. Tem o Paris Saint-Germain e o resto. É o que eu acompanho aqui à distância. E agora, montando esse super time, o Mbappé não sabemos se vai ficar, mas tudo bem, Neymar, Messi, o Sérgio Ramos foi contratado, outros jogadores. Como é que vai ficar o interesse desse campeonato francês? Porque o Paris Saint-Germain está tomando uma distância técnica, financeira, muito grande em relação às demais equipes. Daqui a pouco esse campeonato francês vai perder a graça. Vai ser muito bom para ver goleada, né? Porque, pelo visto, com esse timaço do Paris Saint-Germain, tem que se avaliar o Paris Saint-Germain em relação às Copas Europeias, né? Ao confronto com as demais equipes do futebol europeu. Agora, dentro da França, só vai dar ele, a impressão que tem. Paulo, como é que está a expectativa de Neymar e Messi juntos? É a grande expectativa da Europa, Marcela, não só do Paris Saint-Germain, não só da França, mas é a grande expectativa europeia. Saber como Neymar, Messi e, eventualmente, Mbappé, mas o Mbappé praticamente com certeza agora, vão funcionar jogando realmente juntos. É muito importante saber qual será, então, a reação dessa equipe. Mas na França pensa-se a mesma coisa. O campeonato francês não pode ser considerado dos melhores da Europa, mas ele não é tão fraco assim. O Paris Saint-Germain perdeu para o Lille na última temporada, obviamente sem Messi, sem Sérgio Ramos, sem Donnarumma, sem essa equipe fabulosa que está montando, sem o Wijnaldum, jogadores que vão fazer seguramente a diferença. Mas ainda assim tem equipes que podem lutar com o Paris Saint-Germain. Difícil é apenas a regularidade. Não acredito que haja uma equipe que possa ter uma regularidade como o Paris Saint-Germain, com esse grande elenco, pode ter. Por isso, o desequilíbrio pode ser uma constante nesse campeonato. Tá certo, então. Aí está, portanto, o Paulo César Oliveira,
dando um amplo panorama do futebol europeu, dos campeonatos que estão se iniciando, da estreia de Neymar, começa daqui a pouquinho no campeonato francês, o equilíbrio do campeonato inglês, a emoção do campeonato inglês, a surpresa do campeonato italiano, o equilíbrio também dos favoritos vencendo em Portugal e tudo mais sendo tratado aqui no nosso Max Sport, sempre com apoio de REN TV, comprar para quem aluga é muito melhor, e também de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos. Vamos dar uma paradinha, já já voltamos, mas com muito mais mesmo aqui no Max Sport, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport pela TV Max, os nossos encontros de todas as terças-feiras, hein? Sempre com oferecimento de REN TV, comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, o seu carro em boas mãos, 3 endereços à sua escolha, 2 em Botafogo, 2 na Zona Sul, em Botafogo, Pedro Guimarães, 45A, Visconde de Caravela, 55, em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. 12.432. Bota a galera na tela aqui. Vamos falar de futebol brasileiro também, tem seleção brasileira. E meus protestos contra o Fluminense, que eu não aguento mais, tomar de 4 do Internacional, lá para a rebimbaca da parafuseta, o seu presidente e seu técnico e todo o seu staff, que é uma vergonha, 4 vitórias, 4 derrotas consecutivas. Eu não aguento. E mando um abraço para o Bocão, que por problemas técnicos não pôde estar aqui hoje, que defende, uma pena não estar aqui, que defende tanto, acho que só eu enxergo. Ele tem que se preocupar com o Botafogo, que está bem, venceu por 1-0, Flamengo crescendo, enfim. Alguém quer, vou falar de, para fechar, Europa, alguma coisa a mais? Alguém quer falar alguma coisa de Europa? Tá tudo tranquilo, tudo certo? Só um detalhe, qual a idade desse Sérgio Ramos, hein? Você sabe? Alguém sabe a idade do Sérgio Ramos? O Messi velho é melhor que muito cara novo, mas o Sérgio Ramos sempre é um cara esforçado, não mais do que isso. Alguém não me fala a memória, tem 38. Então, o Sérgio Ramos também é uma forçação de barra. Sempre achei um cara mais ou menos. Se jogasse em outro time que não fosse o Real Madrid, seria mais um. É a minha opinião em relação a esse cara. Essa é a grande expectativa, Marcelo, porque afinal 35. De contas também agora 35. Mas 35. Essa, afinal de contas, é a grande expectativa, porque o Sérgio Ramos sai da casa, que é o Real Madrid, apesar dele ser de Sevilha, ele é originário das escolas do Sevilha, e o Messi sai da casa, que também é do Barcelona. Vamos ver qual será a performance desses jogadores jogando fora dos seus redutos, né? Vamos ver, vamos aguardar. Falando em seleção, já falamos de seleção da França aí, ou do Paris Saint-Germain, isso é uma seleção. O Tite convocou a seleção para 3 jogos. Eu confesso, é contra a Argentina, contra o que? A Bolívia, Chile, né? Primeiro Chile, Peru, Argentina em São Paulo e depois Peru em Recife. E aí, alguém quer falar sobre a convocação do senhor Tite, não? Alguém quer comentar? O absurdo é você convocar o Claudinho, que foi mal, mas muito mal nas Olimpíadas. Achei que não encaixou o Claudinho na seleção brasileira olímpica, e deixar o Gerson fora. Aí os caras chegam e dizem que não tem problema nenhum, não. Que não existe retaliação, não. Como é que não existe retaliação? Só porque o cara, uma vez, chegou e disse: eu estou muito cansado, eu não quero servir a seleção brasileira, quando foi convocado. E agora o seu clube, o Olympique, não deixou ele ir para as Olimpíadas, como o Flamengo não deixou o Pedro, porque não existe uma obrigatoriedade para que o jogador vá servir a seleção em casos que não sejam, logicamente, datas FIFA. Então, você convoca outras convocações também. O Roberto Firmino, para que convocar o Roberto Firmino? Gabriel Jesus, aí sim, Matheus Cunha, que serviu muito bem a seleção olímpica, o Bruno Guimarães, entendeu? Mas, meu Deus do céu, agora deixar o Gerson fora dessa seleção brasileira é um absurdo dentro de um problema de meio de campo, que nós temos um problema de meio de campo gravíssimo, que é o meio de campo que não cria. Fala, Lu.
Bom, Mazela... Olha, o Tite, ele é muito fiel ao sistema de jogo dele. E, assim, isso gera essas discussões nesse... Oi? Estão me ouvindo? Pode falar. Pode falar. Sim. E aí, eu acho que, assim, o Borges coloca a questão do Gerson, e eu até compreendo a não convocação do Gerson, até por uma questão defensiva, isso ficou muito claro, né? A opção pelo Fred, que a gente questiona, e aí o Tite, ele é fiel, ele segue aquilo. Eu acho que as inovações que ele trouxe são inovações até justificadas por exemplo, o Daniel Alves. Traz o Daniel Alves muito mais pela sua liderança, pelo que significou, pelo que mostrou na Olimpíada, ou muito mais porque ele possa jogar, né? Até pela idade, enfim. O Claudinho, eu já discordo do Borges. Acho que o problema do Claudinho ali na seleção olímpica teve a questão do posicionamento, e quando ele foi colocado na posição que ele joga, eu jogava com relação no Bragantino, né? Já que ele agora não é mais jogador do Bragantino, ele rendeu muito mais. O Rafinha eu conheço muito pouco, eu não sei qual foi o critério ele utilizado, até porque assim, saiu muito novo daqui. Mas o Tite, ele é muito fiel ao sistema de jogo dele. Enfrenta várias críticas, a gente acompanha isso, entrega no resultado, mas na bola, eu também acho que o Firmino também, eu não acho que o Firmino ali não vem apresentando uma bola para ser convocado de novo. Acho que poderia vir outra pessoa que não seja o Firmino, entendeu? O que não pode ser porque precisa do Fred para jogar com 2 jogadores de marcação, o Casemiro e o Fred. Você vai jogar com a seleção? Você vai jogar com a seleção peruana com 2 caras assim? Poxa, que é isso, pô? O Brasil tem que se impor contra a Argentina, tudo bem, contra o Chile e contra a seleção peruana, principalmente. Pô, não tem que jogar com Fred e Casemiro, meu Deus do céu. Onde estamos? Fala, Sérgio. O grande lance é que ele tá pensando lá na frente, né? Pensando na frente. Mazela e amigos, eu tenho aqui uma teoria, e vou ser curto e grosso sobre a seleção brasileira. Essa seleção brasileira meia boca, para eliminatórias, ela dá para o gasto. Independentemente do vexame de ter perdido a Copa América para a Argentina, da maneira como aconteceu. Mas, enfim, não discordo do Tite de chamar o pessoal da Olimpíada, embora jogo de eliminatória, independentemente da qualidade técnica dos adversários, ser inferior à do Brasil. Mas, resumindo, uma seleção meia-boca do Brasil classifica para a Copa do Mundo. Qual é o meu problema? Eu quero ver, hipoteticamente, numa Copa do Mundo, quando pegar aí o confronto com seleções realmente impactantes, como a Itália, que foi campeão da Eurocopa, a Inglaterra, vice-campeã, bota aí a Alemanha, que não anda bem das pernas, mas é a Alemanha, bota aí a França, a Bélgica, que foi carrasco, foi a seleção que acabou eliminando o Brasil da última Copa do Mundo. Eu quero ver o Brasil pegando essas seleções. Aí eu vou falar, porque convocação, infelizmente o Brasil não é mais o melhor futebol do mundo, e há muito tempo. Então, pode entrar um ou outro jogador, mas não muda muito. Para mim, não muda muito a cara da seleção, independentemente da tática. Então, classifica para a Copa. Agora, eu quero ver quando pegar os bichos papões da Europa. Fala, Jorge. Olha, eu concordo com o Sérgio Américo. Acho que a análise que ele fez foi uma análise bem feita. Em termos de América do Sul, o Brasil sobra, vai vencer, eu acho que vai se classificar facilmente para a Copa do Mundo. Agora, o detalhe é o jogo contra essas principais seleções europeias. Aí que mora o perigo. Apesar, né, de grande parte dos jogadores da seleção brasileira jogarem na Europa, mas aí é que mora o perigo. E o Brasil não é mais o melhor futebol do mundo, está ali para 4ª, 5ª colocação nessa questão, nesse ranking mundial. E alguns detalhes também. Técnico de seleção, técnico de futebol, de uma certa forma, eles pensam, cada um pensa de um jeito, né? Isso aí, cada um escala e tem uma diferença de 2, 3 jogadores. Eu vou dar uma escalação, o Sérgio vai dar uma, você vai dar outra, Mazela. Você, torcedor, que está acompanhando, cada um muda. O problema é essa qualidade, né, do jogo. Isso é que vai definir. E eu acho que hoje a Europa está bem na frente do Brasil, Mazela. De Bruxelas, Paulo, encerra esse assunto aí com a sua visão europeia e do que foi dito. Bom, concordo inteiramente com o que o Jorge e o Sérgio disseram. Essa seleção, ou essas eliminatórias, não fazem nenhum teste para a seleção brasileira, com um aspecto mais importante ainda, é que não testam também o Tite, que fica protegido por uma classificação débil
fraca e, obviamente, garantida e obrigatória para o Brasil. Não tem nenhuma novidade em relação a isso. Quanto à convocação, apenas um aspecto em relação ao Rafinha, ao tal Rafinha, como disseram aí no Brasil, ele só é conhecido praticamente em Portugal, agora na Inglaterra, porque ele passou pelo Sporting e passou também pelo Vitória de Guimarães. Em Portugal ele era conhecido. Agora, mesmo na Europa, ele começa agora a ser falado por conta da sua chegada ao futebol inglês. Mas é uma grande surpresa. Ô, Marcelo, já foi... Oi, pois não. Um detalhe para fechar, porque se todo mundo está falando que tudo bem, que a seleção brasileira já está classificada, que jogar contra o Peru, jogar contra o Chile, contra a Argentina provou que não, que tomaram a Copa América aqui em pleno Maracanã, no novo Maracanaço. A questão é a seguinte, mas então não pode jogar com Casemiro e Fred, meu Deus. Não pode jogar com uma seleção fechada. Vamos jogar como o Brasil sempre jogou. Entendeu? Aberto, jogou com criatividade. O meio-campo da seleção brasileira não tem nenhuma credibilidade. Se você botar os jogadores todos que foram convocados à seleção, nenhum tem criatividade. Nenhum. No meio tá certo, então. Vamos aguardar os acontecimentos e esses jogos dificílimos do Brasil contra Chile, contra a Argentina e contra o Peru. A impressão que eu tenho, a seleção brasileira do Tite tem resultado, o Tite está invicto, está tranquilo, mas o desempenho não agrada a ninguém. Eu também estou com boss em relação a alguns nomes que, para mim, jamais seriam convocados. Mas a gente não sabe nem o que acontece. Vamos em frente. Falando de vamos em frente, Série B, Botafogo venceu, o Vasco perdeu, mas há uma oscilação. O Náutico já era tido como classificado, agora está fora do G4. Esse desequilíbrio entre as forças momentâneas, que uma hora o cara está bem, outro está mal, seria benéfico, já que Botafogo e Vasco estão dando uma reagida, independente da derrota do Vasco? Como é que você vê isso, Sérgio? Olha, eu espero que sim, Mazela, porque o que acontece? Eu estou acompanhando essa segunda divisão do futebol brasileiro e eu noto que está havendo realmente uma disparidade muito grande daqueles times que ficam no G4 para aqueles que estão na parte baixa da tabela. Você citou o Náutico era líder absoluto, começou a tomar chapuletada de tudo quanto é jeito, já está fora do G4. O CSA venceu o Curitiba. Entendeu? Existem aí poucas diferenças técnicas, que eu estou analisando, entre os times de baixo da tabela para aqueles que estão lá em cima. Então, isso é um dever de casa para Vasco e Botafogo, pelo amor de Deus. O negócio é buscar uma regularidade. Já está começando aí o segundo turno da competição. Buscando uma regularidade, Vasco e Botafogo têm boas chances de entrar no G4, porque já se passou o primeiro turno já passou, e eles ficaram naquele perde-ganha tremendo. Mas, ao mesmo tempo, como está vendo um perde-ganha danado, envolvendo todos os times da segunda divisão, eu quero crer que as comissões técnicas de Vasco e Botafogo já estão alertas em relação a isso para buscar uma maior regularidade, né? É o que eu espero. E aí, Lu? Fala, Lu. O Sérgio tem razão. Eu estou aqui vendo a tabela. Por exemplo, o Avaí, que até algumas rodadas estava lá na lanterna, o Avaí já é o 5º colocado. A gente teve aí umas mudanças de 3 a 4 rodadas para cá, porque houve uma derrocada do Náutico incrível. Foram 4 derrotas consecutivas. E a questão as duas equipes cariocas, somente o Vasco chegou a dormir na quarta posição, isso de terça-feira, quando ganhou. Dormiu no quarto. No quarto, né? Exatamente, mas na quarta ele saiu. E o Botafogo ainda não chegou, porque perdeu o anterior e ganhou agora. O fato é que não tem nada definido. Nada. Antes se falava do Náutico, mas também depois dessa queda absurda, não se tem. Isso mostra como está competitiva. Porque amanhã termina o primeiro turno. Vasco com Londrina e o Botafogo com Guarani. Guarani em Campinas e o Vasco em São Januário contra o Londrina termina a 19ª rodada. Tudo bem, eu acho que nesse momento, o único que tem essa regularidade que o Sérgio Américo coloca é o Botafogo. O Vasco não tem regularidade e o Cruzeiro muito menos. Então, desses 3 que eu estou falando, não só do Botafogo e Vasco, mas do Cruzeiro também, que é um grande time, como o próprio Guarani também, que é campeão também brasileiro. Mas o Botafogo é o único que tem uma regularidade. Nesse momento, o Botafogo se vislumbra uma possibilidade de entrar entre os 4. O Vasco não tanto. Mesmo estando próximo, não se vislumbra essa situação.
e muito menos o Cruzeiro. O Guarani já se vislumbra essa possibilidade também, é o adversário do Botafogo. Ô Jorge, você era um cara pessimista em relação à subida de Vasco e principalmente do Botafogo. Você mudou de ideia? Olha, eu continuo assim, bem realista em relação à participação do Botafogo e do Vasco da Gama. O Borges avaliou bem quando ele fala dessa regularidade. De uma forma geral, todos pensam da mesma forma. O campeonato A e B, séries A e B, ele tem que ter uma regularidade muito grande, tem que ter uma média de 2 pontos, pelo menos, para você chegar lá, né, próximo ao topo. Agora, eu não acho que o Botafogo tem alguns momentos, alguns vislumbres, assim, com o Chay, quando está bem, quando joga bem. O Botafogo teve o Carli, por exemplo, nesse jogo dessa rodada, que saiu muito bem, fez inclusive o gol, né, que deu a vitória. Ele encarna um pouco aquele espírito de vencer, de vencedor. Muito interessante. Agora, eu queria chamar a atenção para um detalhe, a todos vocês, inclusive, até você, Mazela, para poder participar, é o nível da arbitragem. A arbitragem está um horror. Tanto na Série A como na Série B. No jogo que o Botafogo venceu por 1-0, né, foi assim uma barbaridade o que aconteceu no jogo. Né? São situações assim, de um último homem da zaga segurar o atacante, o árbitro dá apenas cartão amarelo. Aquilo ali está na indicação, né, para expulsão. A distância de barreira de 7 metros, 6 metros, uma distância de barreira. Né? Olha, fora outras coisas, né, de gols anulados, enfim, de penalidades máximas claríssimas. Teve uma que um jogador... Expulsões, teve um jogador que deu uma cotovelada no lateral esquerdo do Botafogo, o juiz estava a 3 metros. Foi uma cotovelada que abriu aqui abaixo do olho. Enfim, eu só queria fazer essa parte, porque é uma... Agora, essa questão do VAR, o VAR tem que estar em todos os jogos, pelo menos da série A, B, pelo menos. Porque os árbitros, eles não marcam, porque acho que inconscientemente eles vão esperar um VAR, que não existe. Vai existir agora, no segundo turno, e isso prejudica muito. Eu estou falando de uma forma geral, inclusive não é chororô, porque o Botafogo até venceu o jogo, né? Mas todo mundo reclama, rubro-negros, tricolores, cruz-maltinos, botafoguenses, e todo mundo reclama da arbitragem. Está um horror, Mazela, um horror. Agora você viu o absurdo, Mazela. O primeiro turno não tem VAR, o segundo turno tem VAR. A mesma coisa de público. O Campeonato Brasileiro da Série A, já você vai falar, vai começar o segundo turno daqui a pouco, que ainda está atrasado uma rodada em relação ao Série B. A Série B está na frente. Vai começar o segundo turno e não se fechou ainda os jogos pendentes, porque aí ficou mais pendente agora com a seleção brasileira, que liberaram os jogos dos clubes, que os jogadores convocados, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, foram agraciados nessa situação. E o Atlético Mineiro também, porque tem o Arana. Então, a questão é a seguinte, é a mesma situação do VAR, é a mesma situação de público. Vai começar um segundo turno, faltando o primeiro turno nos jogos. Só podia começar o segundo turno da Série A quando acabasse todos os jogos da série dos jogos pendentes. Falta de critério. Essa zona na Europa é assim também, meu querido Paulo? De forma nenhuma. Isso é um total absurdo. Uma rodada pode ficar pendente. 2 rodadas em praticamente nenhum campeonato europeu é aceitável. Esse retardo dos jogos dá psicologicamente uma certa vantagem se a equipe estiver em boas condições e puder recuperar nesses jogos. Por isso, aqui não acontece. E tem VAR em jogos da Série B também aí, não? Por exemplo, na Inglaterra, segunda divisão, França... Nos países de top também há o VAR na segunda divisão. Mas não é em todos que acontece, isso de forma nenhuma. E, obviamente, que faz um desequilíbrio. Quanto ao que vocês falam em relação à questão do público, esse sim será um ponto que fará um grande desequilíbrio, porque se no turno uma equipe não teve público, no retorno, a equipe adversária tendo público dá uma clara vantagem à equipe que joga em casa no segundo turno. O visitante sempre vai se dar mal. Serginho, fecha o bloco que já está em cima da hora. Fala. Essa questão da arbitragem, infelizmente, ela é recorrente. Há quantos anos a arbitragem anda ruim? Não é no Brasil só, não. É na Europa, é no Afeganistão, é no Cazaquistão. Aí
é um tema muito amplo, vai do profissionalismo na arbitragem aqui no Brasil, na melhor preparação, também na corrupção. Tudo isso envolve a arbitragem. Infelizmente, isso vem acontecendo e prejudica os espetáculos. Mas, lamentavelmente, não é novo, né, Marcelo? Esse filme é uma figurinha... vai estourar o bloco, fala! Muito rapidamente, quanto mais câmeras houver nos estádios, quanto mais transmissões e mais tecnologia for aplicada, mais erros da arbitragem vão ser vistos. Lógico. É verdade. Então, para te não ter erro, não tomar bronca de ninguém, vamos dar uma paradinha no segundo bloco aqui do nosso Max Sport, nosso encontro de todas as terças-feiras, sempre com o apoio de REN TV, do meu querido amigo Júlio Cosentino, o tricolor tá tiririca da vida, o Júlio, com toda razão. Na REN TV, comprar para aqui aluga muito melhor, enquanto que meu amigo André, lá da Giante, fala, agora o Vasco vai. Seu Tuninho só fica ali, seu Tuninho, que é o seu Tuninho verdadeiro, em cima, Marquinho, Marcelo, você cala a boca, seu bode, não atrapalha o meu jabá aqui, e vamos em frente, vamos já, a gente volta com a reta final do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max. Muito bem, estamos de volta com a reta final do nosso Max Sport, aqui pela TV Max, os encontros de todas as terças-feiras, mais de 2 anos no ar. Obrigado pelo carinho, pelo prestígio, pela audiência, por tudo mesmo, fazendo o Max Sport, um dos programas mais vistos aqui na nossa programação, muito legal, de coração, o nosso agradecimento. Com o apoio de REN TV, comprar para aqui aluga é muito melhor, do Júlio Cosentino, e também, lá, você já sabe, Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos, em Botafogo, na rua Pinheiro Guimarães 45A, ali também em Botafogo, na Visconde de Caravela 55, e na Estrada dos Bandeirantes 12.432. O André, o Marcelo, o Marquinhos, esperando sua visita, com a supervisão do seu Toninho ali, mandando bala em tudo, nada fica devendo, não passa nada. Tem algum probleminha? Fala, faltou aqui, seu Toninho sabe tudo de mecânica. É campeão o seu Toninho. Vamos em frente. Já falamos do Toninho, já falamos do rei do Juninho, o bode dessa vez ficou calado, graças a Deus, não se meteu nisso. Não quero, dando sequência, falamos de... Vamos falar do Flamengo? Não, oi? Era o Flamengo? Que eu ia falar do Paduano, que eu fiquei emocionado, fui ao recreio aqui no campo lá do Zico, do CFZ, e o Paduano ganhou do Belfort Roxo, fiquei emocionado. Abrindo o terceiro bloco com o Paduano, que prestígio. Vou querer participar do Jabá também, hein? Vamos embora. Aquele senhor que chorou lá na Inglaterra, eu estava chorando também no estádio. Fala, Sérgio. Tudo bem, beleza pura. Agradeço. Vamos falar do Paduano, para os meus amigos. Lançamento para Sérgio Américo. Isso. Na penúltima rodada da Série C do Campeonato Carioca, primeira fase, o Paduano venceu no domingo, no CFZ, no Recreio dos Bandeirantes, o Belfort Roxo, por 2-0. O Belfort Roxo era o primeiro colocado, o Paduano o segundo. Venceu por 2-0, os gols do Yuri no primeiro tempo, e aos 53 do segundo tempo, já nos acréscimos, o Matheus fez 2-0. Foi um jogo truncado, 4 expulsões, 2 por parte do Paduano. Foram expulsos o zagueiro Renan Rocha e também o lateral esquerdo Paulo Vitor. E agora, depois desse resultado, vem a última rodada, que é quinta-feira. Claro que os 4 semifinalistas da Série C já estão definidos. O Belfort Roxo, 39 pontos em primeiro, Paduano 38, Império Serrano 38, Búzios 36. Agora a ordem vai depender da última rodada quinta-feira. O que acontece? O Paduano vai enfrentar a equipe do Bela Vista às 3 da tarde no Alzirão, em Itaboraí. E o Belfort Roxo vai enfrentar o Atlético Carioca na Baixada, no estádio Alzirão. Então o Paduano vencendo o Bela Vista, Belfort Roxo tropeçando diante do Atlético Carioca. O Atlético é ruim, é difícil, mas de qualquer maneira, o Paduano está dentro da semifinal, mesmo ficando em segundo. Na semifinal, os times que ficam na primeira e segunda colocações, eles fazem as semifinais em 2 jogos, a segunda partida é em casa e tem a vantagem de 2 empates. Então está tudo caminhando para o Paduano fazer uma semifinal melhor. E aproveito então para mandar um abraço para o gestor de futebol do Paduano, Márcio Barros, galera de Santo Antônio de Pádua, muito contente com o trabalho que ele está executando. E vamos lá, Paduano, rumo ao título da Série C.
Valeu? O trovão azul. Eu acho, inclusive, abrindo o terceiro bloco falando do Paduano, me parece, Borges, que com a emoção do Sérgio Américo ao falar do Paduano, ele está forçando a voz, exatamente. Ele está tão emocionado que ele está forçando a voz. Sérgio, não posso... Ele tem que ajudar o Paulo César, porque essa hora é madrugada. Então ele botou o relógio para despertar e acordou. Quando ele começou o programa, você sentiu que a voz do Paulo César foi melhorando conforme... mas o Serginho tem que voltar. Esse detalhe, o doutor lá do Meia resolve rapidinho, Sérgio Américo. O Paulo César Oliveira pode fazer uma consulta via videoconferência, né? Então, inclusive, hoje à tarde eu já passei meus boletins para várias rádios espalhadas pelo Brasil, que a gente é correspondente, então eu preciso estar com a voz em dia. Então, quero mandar um abraço para o meu otorrino, né? Indico a todos vocês e aos amigos ligados aqui na TV Max, no Max Esporte. Doutor Rodrigo Pego, grande vascaíno, ele está lá na rua Dias da Cruz, no Meyer, número 155, sala 514, está esperando todos vocês, do programa e os nossos telespectadores. Valeu, doutor Rodrigo. De cabeça inchada, né? O Vasco tomou uma cipuada aí no fim de semana, mas vai melhorar. Vamos em frente, então. Vamos lá em frente. Vamos lá em frente, então. Meu abraço para o doutor Rodrigo, pessoal do Paduano, meu abraço para o André, para o Júlio, para a galera toda aí. Vamos falar de Flamengo agora, porque o Flamengo voltou a crescer, o Flamengo está bem no Brasileiro, ganhando tudo, voltou a jogar bem, e, enfim, está já praticamente nas semifinais da Libertadores mais uma vez, e tem o Grêmio que está fedendo a peixe, mas o Grêmio pode complicar um pouquinho. Lu, como é que você vê esse momento? O Flamengo dá para meter bala nas 3 competições, não? Olha, são competições completamente diferentes, mas, por exemplo, a Libertadores, você lembrou bem, o Flamengo conseguiu uma boa vantagem no jogo de ida. É bem provável que amanhã o Flamengo confirme, né, com tranquilidade, né, a sua vaga nas semifinais. No Brasileiro, o Flamengo está com 27 pontos e com 2 jogos a menos, um contra o Grêmio, outro contra o Atlético Paranaense, e ele está ali na 5ª posição. Foi até que o Borges falou, assim, você vira o campeonato sem saber mais ou menos ali, porque o Flamengo, se ganhar esses duas partidas, faz 31 pontos e vai para 3º lugar, porque fica com um número de vitórias maior do que o Fortaleza. 33, verdade. E aí você tem a Copa do Brasil, que você tem um Grêmio que os jogos foram adiados, né? A CBF adiou por conta da convocação. O Grêmio vem muito mal no Brasileirão, perdeu para o São Paulo no sábado. Não se sabe como é. É um jogo de mata-mata, então tudo pode acontecer. O Filipão arma uma equipe extremamente defensiva, e aí o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo é muito diferente do Flamengo. O Flamengo vai certamente encontrar uma dificuldade, mas, assim, é complicado a gente falar dessa coisa, se vai emplacar nos 3. O Flamengo vem bem? Vem bem. Assim, aparentemente, sim. E aí tem pela frente, na Copa do Brasil, uma equipe que não vem bem no campeonato. A princípio, dá para dizer que o Flamengo avança. Mas futebol é sempre uma caixa de surpresa. Verdade. Não dá para a gente cravar nada. Paulo, você de fora, Paulo César Oliveira, você acredita que o Flamengo irá mais longe em qual competição? Pela regularidade, pelo estilo que ele impõe, o que dá mais a ideia é o brasileiro. O brasileiro é uma competição de longa duração, a equipe do Flamengo vai se reencontrando, tem os 2 jogos ainda por fazer, eu acho que nesse aspecto o brasileiro é o ponto número 1. Obviamente que a Libertadores, com a situação como está e com a vitória que já foi praticamente sacramentada em relação à passagem para as semifinais, o Flamengo tem também grandes chances, porque quer o Fluminense, quer o Barcelona, para já não são adversários ao mesmo nível. Em relação à Copa do Brasil, bom, aí é tudo uma questão de surpresa ou não, se houver a lógica, o Flamengo também é favorito. O Flamengo tem elenco para disputar as três competições, já que o Flamengo está com um banco mais curto esse ano, com um banco mais curto, Borges. O Flamengo precisa de contratar, está tentando, com esse elenco atual, independente de chegar mais jogador, dá para fazer frente, cara? Já veio o Kennedy agora, e o Andrés Pereira vai tentar vir o Andrés Pereira em vez do Thiago Mendes. Vamos ver, mas o Kennedy já está chegando, inclusive para ser utilizado na Copa do Brasil
já contra o Grêmio Porto Alegrense, sem ser essa semana que nós estamos. Na outra semana já tem um jogo de ida. O jogo de volta é só 15 de setembro. Foi reprogramado o jogo de volta. Eu acho o seguinte, o que eu gosto é do Renato. Pode ser até uma demagogia, mas o Renato colocou, nós queremos, então vamos disputar as três frentes. Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. É difícil ganhar os três? É difícil ganhar, mas não é impossível. Então ele está deixando claro que é difícil, mas não é impossível você ter a tríplice coroa com os três títulos. Mas eu acho que o Flamengo está no bom caminho, está conseguindo fazer belos jogos. Lógico, não pode cochilar que nem cochilou contra o Internacional. Não pode ficar achando que todo mundo vai jogar mole como jogou contra o Sport. O Sport não jogou futebol. Enfim, como é que um time de futebol entra em campo não querendo jogar? Parece que ninguém queria jogar. Então, eu acho, de qualquer maneira, o Flamengo está numa boa linha. E como disse o Paulo César, o Campeonato Brasileiro é mais longo. A Copa do Brasil é mata-mata. Qualquer momento pode ter problema. Mas o campeonato, a Copa Libertadores, está bem encaminhada, porque pelo menos está chegando à semifinal. É o que se propõe o Flamengo, depois de uma vitória 4-1 sobre o Olímpia do Paraguai. Acho que o grande segredo, Jorge, foi o Renato não inventar na arrumação. Pegou que o português fazia, botou o molinho dele ali e tocou o barco, né? Você tem toda a razão. O Renato não inventou nada. O Renato é boleiro. O Renato sabe conversar no vestiário. O Flamengo cresceu de produção. Eu concordo que no Campeonato Brasileiro a regularidade faz do Flamengo um grande favorito, apesar do próprio Atlético Mineiro, né? Tá bem. O Palmeiras, que tem uma boa equipe, são grandes investidores do futebol brasileiro. E agora, a questão do mata-mata, o Flamengo já encaminhou a semifinal da Libertadores. O mata-mata ele sempre tem um risco maior, porque às vezes não joga um momento, não joga bem e tal, pode perder uma partida e complicar a situação. Mas o Flamengo é favorito à tríplice coroa, não resta dúvida nenhuma. Esse jogo contra o Grêmio está muito mal no campeonato. O Filipão, é claro que é um bom treinador, é esperto, vai tentar arrumar alguma coisa ali, mas eu acho que o Flamengo vai disputar todos os campeonatos. Inclusive, esse último jogo, até o Léo Pereira jogou bem. O Sport não jogou nada. Tudo bem, não jogou nada, mas o Léo Pereira jogou bem, né? Os dois laterais foram muito bem. Tirando o Pedro, que talvez por voltar de uma contusão, tal, inclusive quando ele até fez um gol na partida, foi anulado. Não foi a tarde dele, né? Não era a tarde mas dele. na entrevista coletiva, o Renato disse que ele jogou no sacrifício. O Renato defende, protege os caras. Isso é legal. Sérgio, fechar esse tema, pela tua experiência de anos cobrindo o Flamengo, conhecendo como poucos o Flamengo, como diria o Denis Menezes, nem o sol cobre melhor o Flamengo do que Sérgio Américo e Zildo Dantas, o nosso saudoso Zildo. O que você pode falar para fechar esse tema? Apenas corroborar tudo aquilo que foi dito pelos companheiros, porque é isso, o Flamengo tem elenco, independentemente se chega esse ou aquele jogador, com o atual elenco, eu vejo o Flamengo, sim, forte candidato a conquistar a tríplice coroa, Libertadores, Brasileiro e também Copa do Brasil. Só discordo que o Brasileiro seria a prioridade. No Flamengo, a prioridade absoluta é Libertadores da América. Há essa obsessão do Flamengo conquistar novamente o título de campeão mundial interclubes. De qualquer forma, ficou provado, porque aquela turma do contra, aquela turma que fica 24 horas buscando aí notícias ruins do Flamengo, que critica, que fala mal, torcendo para o Flamengo se dar mal, porque o seu clube realmente não conquista nada, para essa turma deve estar uma dor de cotovelo tremenda, né? Porque, infelizmente, ficou provado que os 4-0 do Internacional, como disse o Renato, foi apenas um acidente de percurso. Eu até fiquei de olho no Renato, sabe que ele está com a razão, e de fato foi confirmado que foi um acidente de percurso. O Sérgio, no final de semana o Sport Recife, se bem que o Sport Recife, na verdade, ele é bom em confronto com o Flamengo para ganhar na justiça títulos que não conquistou dentro de campo. Mas, enfim, isso é outra discussão. Vamos ficar até 5 da manhã que a turma do contra vai vir com seus argumentos chulos. De qualquer maneira, vejo o Flamengo amplo favorito para conquistar o tríplice coroa. Tem elenco, o Renato segurou o time, porque o antigo treinador do Rogério Ceni estava brigado com o elenco. Então, a harmonia reina no Flamengo. Agora, lá é um país de pólvora, né?
Se a coisa degringolar, quando degringola também, meu amigo, aí a casa cai. Mas não vejo... Tá bom, Serginho. Tá bom. Muito obrigado pela sua participação, Sérgio. Muito obrigado, boa noite. Recomendações. A semana que vem não vai ter doutor Rodrigo Pego, não vai ter Trovão Azul, porque ele... Você viu, Jorge? Você viu, Paulinho? Ele deu uma sacaneada na gente aqui, ele disparou. Ele disparou, começou, deu uma colocada na gente aqui, você viu? E passou pelo título do esporte. Não, vocês viram? Agora, Luciana calada, Sérgio calado, Borges calado. Jorge nos defenda, Jorge e Paulo César Oliveira. O cara pegou a metralhadora. 45 minutos do segundo tempo para tirar 10. Aí ele falou. Aí tira 0. Eu não sou muito de falar essas coisas, não, mas eu te deu vontade. Baixou, mano. Tá bom, tem que tirar onda. O Flamengo tá bem. O Flamengo é o melhor do mundo. O Flamengo. Ninguém tira a qualidade, evidentemente. Né? Ninguém tira a qualidade. Agora, é muito mais fácil e em conta se recuperar em casa contra o Sporting do que ter que jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro e ali sim fazer a recuperação. É diferente. Não, bom, já que eu... vai começar a chorar, é isso? Vai começar a chorar. Exatamente isso. Depois do discurso, da metralhadora, do paredão do Sérgio Américo, que me surpreendeu, diga-se de passagem, que não é realmente o feitio dele, mas enfim... Correndo na política também, vai no futebol, uma saraivada logo também. Tá bom, a gente fala, Jorge, eu vou falar do Fluminense, que eu tô muito pé da vida, eu tô muito pé da vida. 10 segundos. Essa questão de chorar... Todo mundo, quando perde, chora, entendeu? O Flamengo chora, o Borges chora, o Sérgio chora, eu choro, todo mundo chora, é normal. É normal. Lulu, tá feia a coisa. Olha aqui, ó. É uma pena que o Bocão... o choro é livre. E na cama que é mais quentinho. Olha aqui, ó. É uma pena o Bocão não estar no programa hoje, que ele era o grande defensor do Roger, e eu venho criticando o Roger há muito tempo. Resultados vinham acontecendo e os desempenhos uma porcaria. Depois da derrota de 4-2 para o Internacional no domingo, o Fluminense beirando a zona de rebaixamento, ainda tem um jogo do meio de semana pela Libertadores, tal, não sei o que vai acontecer. Enfim, mas é impressionante a falta como que eu vou dizer? A falta de qualidade de trabalho tático do treinador. A falta de técnica de alguns jogadores e a inoperância total, que é o maior responsável. Eu sempre digo isso, se o time é campeão, o grande responsável é o cara que pensa, é o cara que contrata, é o cara que faz a gestão, é o presidente. Se fale ele também. O que esse senhor, Mário Bittencourt, faz à frente do Fluminense é um negócio absurdo. Eu acho que eu estou chegando à conclusão que o senhor Mário Bittencourt não é tricolor, não é fluminense. O que falar do Fluminense? Não vou falar mais nada, não. O que é do Fluminense? O que você espera do Fluminense, Paulo César Oliveira? Bom, é muito duro, eu já falei aqui algumas semanas atrás, a péssima gestão do treinador, que nos jogos contra equipes mais fracas, colocou equipes mais fracas em campo, ele poderia ter ganhado pontos ali importantes, agora tem uma situação complicada, psicologicamente deixou a equipe abaixo, e a situação acaba por se tornar muito complicada ainda. O Fluminense, obviamente, não é time de ponta, o torcedor tricolor estaria já satisfeito com uma posição de meio de tabela, mas nem isso o treinador conseguiu. E não é só para criticar o treinador, é para avaliar a gestão do elenco que ele tem, e que foi muito mal feita em certos jogos importantes, fundamentais, no Rio, e que ele perdeu. Bom, vamos projetar nessa reta final do nosso Max Esporte, com apoio de Rent TV e Giante Automecânica. Nós temos Flamengo e Olímpia, eu acho que não tem muito o que falar. Se o Flamengo não passar pelo Olímpia, vai ser um aborto da natureza, né? Ponto. Eu acho que ninguém pensa ao contrário. Mas você se lembra do América do México? Sim, mas a turma do Arco-Íris gostaria que isso acontecesse. Mas é humanamente. Eu acho que muito difícil acontecer, até pela qualidade do time do Flamengo. É diferente. Ficou com um gol de diferença. Lá no Paraguai é completamente diferente. Exatamente isso. Agora,
E o Fluminense, antes de falar da segunda divisão, envolvendo o Vasco e o Botafogo, o Fluminense com o Barcelona na quinta-feira. Quem quer falar? Olha, só rapidinho, o que o Paulo César falou, uma coisa importante, essa paulada de situação que está vendo no Campeonato Brasileiro, os 4-2 que tomou do Internacional, não é porque foi 4-2, porque é a sequência de não vencer no Campeonato Brasileiro e não conseguir um bom resultado quando o Barcelona e Guayaquil salva o gol do Fred, o pênalti dado em cima do Abel Hernandes, que foi correto, que o Fred foi lá e conferiu já nos acréscimos. Porque se perde 2-1, o bicho pegava mais ainda. Então, eu acho que o Fluminense, infelizmente, não passa. Se passar, pode tomar um corpo melhor no Campeonato Brasileiro. Mas se não passar, acho que vai desgringolar tudo. Fala, Sérgio. Mas, só um detalhe importante. Para piorar as coisas, o Gabriel Teixeira está fora do jogo com o Barcelona de Guayaquil, no Equador. O Caio Paulista também está em recuperação de lesão. Então, os dois garotos, que eram os principais articuladores do contra-ataque rápido do Fluminense, estão fora desse dramático jogo com o Barcelona de Guayaquil, em que o Fluminense tem que ganhar para se classificar. Como se não bastasse a chapuletada que tomou domingo no Brasileiro, ainda tem isso, né? Bom, para fechar rapidinho, o Bira já avisou, Lu, dá Fluminense ou Barcelona, já que todo mundo concorda que vai dar Flamengo? Eu acho que vai dar Barcelona, eu concordo com o PC, com o Borges e com o Sérgio. Infelizmente, eu acho que o Fluminense não passa. Fala você, Jorge, para fechar isso aí. Não, o percentual é claro que é de classificação do Barcelona. Agora, se o Fluminense consegue uma classificação, cria psicologicamente força para enfrentar o Flamengo, que vai ser o próximo adversário. Mas eu acho que vai dar Barcelona. E vou aproveitar que já está acabando, mandar um abraço para o João Carlos, para o Paulo, que é irmão do João, e para o Álvaro, né, que está ligado assistindo aí o Max Esporte. Tá, alguém quer fazer mais um jabá para acabar? O seu Tuninho, tá tudo certo, tudo tranquilo? Não, obrigado Tuninho, pelo. Jacarepaguá mandou um abraço. Esse seu Tuninho é fake. O bom é o seu Tuninho da Giante, o resto é brincadeira. Olha aqui, Paulo, fala, Paulo. Bom, 4 derrotas consecutivas, esse jogo contra o Barcelona, e para complementar e para dificultar ainda mais, tem a Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Realmente é meio complicado, hein? Muito complicado. Eu acredito, vai dar Fluminense contra o Barcelona, apesar do treinador, do Madureira, do Campo Grande, desse presidente, vai dar Fluminense. Só resta acreditar. Obrigado pelo carinho, obrigado, Jorginho, Borges, obrigado a você, Paulo César Oliveira, Serginho, foi o destaque do programa, o Sérgio, depois da metralhada dele, ele deu. Lulu, você sempre embelezando o programa com inteligência. Semana que vem o Bocão está de volta. Obrigado pelo carinho, uma ótima semana. E se cuidem, que a maré ainda não está para peixe, mas não está mesmo. Em nome de Giante Automecânica e Ren TV, comprar para quê? Aluga muito melhor. Nos vemos terça-feira que vem com mais uma edição do nosso Max Esporte, porque o Rio corre para Max.